Tudo em ordem. Ok, então. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença e pelo prestígio aí de prestigiando mais um evento da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itatiba. Meu nome é Nelson, sou atual presidente da associação. Agradecendo também ao nosso suporte técnico e aos nossos palestrantes de hoje. O assunto de hoje é um assunto bastante interessante, atual e importante, principalmente considerando o momento político, econômico e de pandemia que vivemos aqui no nosso país e no mundo. É uma colaboração da associação aí para que cada um possa se orientar e poder entender um pouco o cenário econômico e as dificuldades que nós temos, e, com isso, direcionar de uma forma mais apoiada aí, tecnicamente, os seus investimentos. O pessoal da Manhattan vai fazer essa apresentação para a gente. Eles são coligados à XP Investimentos. E, antes do início da palestra, queria pedir para a gente disparar um vídeo institucional do CREA, que trata de uma comparação entre o que faz a associação, o conselho e o sindicato. É um assunto interessante também, informativo. E aí, depois desse pequeno vídeo, aí a gente passa a palavra para os nossos palestrantes do dia. Muito obrigado. Até mais. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. Muito bem. Então, após passar do vídeo, é um vídeo rápido, mas que tem algumas informações interessantes aí para todos. Então, eu gostaria de passar a palavra para o André, para que você se apresente a Manhattan e o assunto do dia. E, depois da apresentação, a gente abre um espaço para perguntas, que eu acho que vai gerar bastante dúvida aí no pessoal. E estamos à disposição aqui para responder. Ok? Boa sorte e boa palestra para todos nós. Valeu, Nelson. Obrigado, pessoal. Eu sou o André Azenha, assessor de investimentos aqui da Manhattan. Antes de ser assessor, eu não sei se talvez tenha alguém que me conheça ou não, eu também sou engenheiro, tá? Então conheço bastante o CREA. Inclusive, fiz parte, né? Hoje bem menos, como estou aqui hoje no mercado financeiro, né? Migrei a carreira para o mercado financeiro. Eu atuo menos, mas faço parte ainda da Associação de Engenheiros de Sumaré, lá com o atual presidente Alpicelli, né? Vocês devem conhecer ele aí dos eventos do CREA. Então, já fui em eventos do CREA também, fora de Sumaré, né? Quando a gente era chamado, já fui inspetor também. E eu conheço bem o sistema e hoje atuo menos, né? Obviamente que estou aqui no mercado financeiro. Então, eu pude vivenciar na prática como é a vida do engenheiro, como é a nossa remuneração, né? Normalmente a gente recebe por obra, a maioria de nós, né? Não tem aquele salário fixo, o que causa e por esse motivo é muito mais importante, né? A gente se preocupar em estar sempre ali
investindo o dinheiro, uma parte dele, né? Não ter o nosso prolabora fixo, enfim. Aquela realidade do engenheiro, da maioria dos engenheiros, né? E como eu vivi os dois lados da moeda aí, eu posso ter experiência para falar, tá? Agora eu vou falar um pouco do nosso escritório. Luiz, você consegue compartilhar aí o comecinho da apresentação? Então, como o Nelson falou, nós somos da Manhattan Investimentos, né? A Manhattan, ela é um dos 20 maiores escritórios de investimentos do país, tá? A gente tem aí 11 anos de mercado. Eu estou aqui na Manhattan há 2 anos, mas o pessoal tem 11 anos de estrada no total aqui. A gente está com 4 bilhões de custódia e o crescimento tem sido muito acelerado nos últimos anos, né? Eu lembro que quando eu entrei aqui, a Manhattan estava perto de 2 bilhões. Então, assim, em 2 anos a gente cresceu 100%, tá? Em 10 cidades aí ao longo do estado, né? São Paulo, a gente também tem unidade em Londrina e Montes Claros, que é Minas Gerais. A gente já se estendeu aí além do estado de São Paulo. 3 estados, como eu falei, né? 10 cidades e o número, eu acho que mais importante de tudo isso, além da localização geográfica, né? É que a Manhattan também é um dos maiores escritórios em número de assessores. A gente tem uma força de trabalho muito grande aqui, chegando a mais de 200 assessores hoje, tá? Pode passar, Luiz. E a Manhattan, ela é um grupo grande, tá? Assim, a gente tem aqui a parte de investimentos, que é o carro forte da empresa, né? Mas para que a gente pudesse atender o cliente como um todo, né? Principalmente os grandes clientes, eles têm algumas demandas específicas, né? Daí surgiu a necessidade de criar outras empresas também, como a Manhattan Seguros, onde a gente cuida da parte de proteção e sucessão patrimonial dos clientes, né? A parte de câmbio, para cliente que eventualmente tem imóvel fora ou tem recebimento fora do Brasil, a gente faz o envio ou recebimento de recursos, né? Tem a parte de PJ aqui da Manhattan Empresas, para a gente cuidar das contas de pessoas jurídicas também. E um braço muito forte nosso aqui é a área educacional, que é a Manhattan Investment School, tá? Que é a parte educacional da Manhattan. Inclusive, a gente vai sortear um curso aqui de bolsa online no final, tá? Eu vou numerar os participantes aqui. Eu vou fazer um sorteio aí enquanto o Luiz vai falando, né? O Luiz vai se apresentar depois aí, mas o Luiz, ele é um dos principais professores da Manhattan Investment School. Tem bastante bagagem aí, conhecimento para poder falar para vocês no mercado, tá? Pode passar, Luiz. Ali, só terminando falando um pouco da XP, eu acho que hoje a maioria dos brasileiros aí já ouviu falar na XP Investimentos, né? A XP, você vê, a Manhattan tem 4 bilhões, né? Mas a gente é um pedacinho aí da XP. A XP está com quase 820 bilhões de reais de custódia. E é um monstro, né? Eu sempre falo para os clientes, vale muito a pena, tanto pessoa física, mas também pessoa jurídica, você começar um relacionamento comercial com a XP, porque a gente não tem ideia de onde ela vai chegar, né? Ela vem com taxas de empréstimos baratos, foi o cartão de crédito da XP não cobra taxa, a XP não tem taxa de conta. Então, assim, ela vem mesmo para causar uma disrupção, ela surgiu dessa ideia de causar uma disrupção no sistema bancário, né? E trazer serviços mais baratos, melhores, atendimento personalizado para os clientes. Por que eu vou ficar esperando na fila do banco para investir, né? Se eu posso ter um assessor que seja dedicado à minha conta, que me atenda, que fale comigo no WhatsApp, enfim. Esse é o que a XP trouxe de modelo, né? O modelo que a Manhattan abraçou, por isso que a gente gosta muito da XP e juntos estamos crescendo, né? E então é isso, apresentando aqui um pouco da empresa, tanto a Manhattan quanto a XP, né? Por que a gente tem a XP de parceira. E agora eu vou passar a bola para o Luiz, que ele vai efetivamente falar aí sobre cenário macro, investimentos, o que o Nelson falou um pouco, né? O cenário que a gente está vivendo, quão conturbado está, né? Então, o Luizão, que é o nosso professor aí da Manhattan Investment School, além de ser um assessor de investimentos também, segue para você, Luiz. Beleza, Andrezão, obrigado. Boa noite, pessoal. Deixa eu só alinhar minha tela aqui. Isso, aí fica certinho. Gente, obrigado de novo aí pela presença de todos aí.
Hoje, né, a gente já fez, eu com o André, a gente tem percorrido as associações aí dos engenheiros de diversas cidades, fizemos em Santa Bárbara, fizemos em Sumaré, Americana, teve mais uma outra cidade que eu não me lembro agora, e agora estou indo para Itatiba, que é a minha cidade, né? Eu sou aí de Itatiba, na verdade sou nascido em Campinas, mas a minha vida toda eu morei aí na cidade de Itatiba e me mudei aqui para Campinas para tocar esse projeto aqui junto da Manhattan há um ano e pouco, né? Mas ainda minha família trabalha aí, minha família é toda daí, então é um momento muito contente aí, tá podendo falar um pouco de investimentos nesse momento conturbado que a gente está vivendo, né? Então a ideia é falar isso em 20 minutinhos, 25 minutinhos, para depois a gente poder abrir para uma discussão legal aí, para as dúvidas que eventualmente venha a ter. Só reforçando um pouco o que o André falou, é muito importante a gente desenhar, né, o que é o trabalho do assessor, né? Se tem uma coisa que a gente não é ofertador de produto, né? Eu costumo sempre deixar isso muito claro. Por quê? Nosso papel, pessoal, é enxergar a necessidade de cada um, né? E poder adequar essa necessidade às soluções que nós temos, né? Então, como consequência, sim, a gente tem os produtos, mas essa não é a parte principal. A gente precisa entender exatamente o perfil, entender qual é o objetivo de vocês, para aí sim a gente poder utilizar a plataforma da XP, que hoje é a mais completa aí, com certeza, tá bom? Bom, eu dividi aqui a apresentação em dois níveis, um falando de cenário global e o outro de Brasil. O cenário global é um pouco mais rápido, né? Porque o nosso problema todo está dentro de casa, como sempre. Então, a gente fala rapidamente aí sobre o mundo, né? Sobre a visão global, falando um pouco dos Estados Unidos. Então, durante a pandemia, né, nós tivemos uma injeção muito grande de liquidez, de dinheiro propriamente dito, na economia americana, né? Havia o temor aí de uma desaceleração abrupta da economia americana, e para que isso não ocorresse, obviamente por conta da Covid, a gente teve uma injeção de aproximadamente 4 trilhões de dólares na economia dos Estados Unidos, né? Quando a gente tem uma injeção, pessoal, de dinheiro grande desse jeito, a gente tem um risco, né, que vem junto, que caminha junto, que é o risco da inflação. Então, mesmo depois da economia, né, aqui nesse gráfico a gente pode observar muito bem que a economia no primeiro trimestre de 2020 caiu 5%, é uma queda representativa. No segundo caiu mais 31%, e no terceiro, com todos esses estímulos, né, a economia não parou da maneira que as pessoas também imaginavam. Os dados mostram um aumento de 33% aí. Foi uma chicoteada que a economia americana deu. E aí houve sim o temor de inflação. O que a gente tem visto é que a inflação, ela tem só explicando um pouco, né, obviamente, o caminho, né, que acontece, quando a gente tem um aumento de inflação, naturalmente a gente tem que subir a taxa de juros, né, para poder conter essa inflação. Ou seja, a gente encarece o valor do dinheiro, e isso faz com que a gente não circule tanto e a inflação arrefeça. Quando a gente encarece o valor do dinheiro, a gente acaba desacelerando a economia de certa maneira, tá? Esse é um dos impactos. Então, desacelerar a economia americana é um grande risco. E aí, a gente vê que houve sim um aumento expressivo da inflação, não no momento da injeção, mas logo depois, mas que vem se arrefecendo com o passar do tempo, né? Ou seja, a gente tem um controle maior inflacionário, o que é positivo. Os Estados Unidos continua mantendo um nível de crescimento razoável, enquanto uma inflação também controlada. Por quê, pessoal? Por que depois de tanto dinheiro que colocaram na economia americana, a inflação não disparou de maneira descontrolada? Simplesmente porque não houve um aumento da renda, né, do americano. Houve um aumento pontual de poder de aquisição ali. Nada mais que isso. Então, os estímulos que foram dados ali, né, as bolsas, isso foi por tempo limitado, né? Isso não causou um impacto definitivo ali no poder aquisitivo das pessoas. Isso fez
obviamente, que a curva fosse um pouco mais suave, e agora a gente está num pouso muito mais suave aí. A gente pode ver, inclusive, né, aqui nessa parte de cima do gráfico, que a ideia era que essa curva cedesse, né, essa inflação cedesse um pouco mais cedo, né, mas a gente já vê sinais de arrefecimento, ainda que mais tardio do que a gente esperava, dentro da economia. Então, isso é um ótimo sinal, tá bom? Naturalmente, a gente consegue observar aqui que a bolsa, né, a bolsa americana, no caso, essa na linha azul, ela reage positivamente, ainda que a gente tenha uma taxa de juros bastante baixa, né? Com essa inflação caindo, a gente não tem o risco de aumento de juros. Se a gente tem um juros baixo e uma inflação baixa, a gente tem ali algo próximo de zero no ganho real. Essa é uma conta muito importante que a gente nunca pode deixar de fazer. Então, às vezes a gente está no nosso investimento lá, a gente está ganhando, por exemplo, no ano, 10%. Maravilha. Quanto é o nosso ganho real? Ou seja, quanto eu, descontado a inflação, ganhei dentro do ano, né? Quando a gente faz essa conta no mercado norte-americano, a gente tem algo próximo de zero, né? A gente vê aqui hoje essa curva se equalizando para chegar na média próximo de zero. Ora, se eu tenho um ganho real nos títulos públicos americanos, que são os mais seguros do mundo, próximo de zero, para onde eu vou aplicar? Aonde eu vou aplicar o meu dinheiro? Naturalmente na bolsa, tá? Então, ainda existe a possibilidade da bolsa americana continuar crescendo mais do que cresceu nos últimos tempos, justamente por conta desse cenário, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente, obviamente, está atento a essa movimentação, mas ainda otimista com esse controle, com essa ancoragem entre juros e inflação no mercado internacional, tá bom? Bom, vamos falar um pouco do nosso Brasil, esse que não para de nos surpreender aí todo momento, fazendo algum tipo de trapalhada aí, e a gente pode ver claramente isso, né? Por ser um grande exportador de commodities, né? E os Estados Unidos ser um grande consumidor aí, a gente tem uma correlação muito interessante, né? Elas são, na verdade, relacionadas positivamente, ou seja, enquanto uma sobe, a outra deveria subir também. E a gente vê claramente nesse gráfico que não é o que está acontecendo, né? Desde junho, a gente está vendo as curvas descorrelacionadas, ou seja, a bolsa americana subindo, né? Enquanto a bolsa brasileira cai, né? Por que isso está acontecendo? Pura e simplesmente risco fiscal, pessoal. Tanto que a gente escuta. Essa é a grande questão do nosso país hoje. Então, quando a gente fala de risco fiscal, a gente tem que levar em conta algumas condições, né? Primeiro, a nossa situação atual. A gente tem, hoje, obrigações que a gente não pode esquecer delas, como, por exemplo, os precatórios, né? Ótimo. Como é que nós ficaremos com essa questão do precatório? Se eu assumo o pagamento disso, eu vou romper o teto de gastos, né? Que é o grande risco aí, que é o risco fiscal. Eu não posso, a gente precisa ajustar isso. Então, como é que vai ficar isso? O mercado está estressado com relação a isso. A gente tem a crise hídrica, não está chovendo, isso vai custar de alguma maneira para o governo. Como isso afeta, de novo, o teto de gastos? Isso é fundamental. O mercado também está muito apreensivo com isso, tá bom? Além disso, a gente tem as eleições no ano que vem. Essa também é uma questão muito importante com relação ao fiscal. Por quê? Primeiro, como será gasto, né, os recursos públicos do atual, né, presidente para uma possível reeleição? Ou seja, será que ele vai utilizar algum tipo de recurso de maneira a se reeleger, né, criando bolsa, criando estímulo e tudo mais? Isso romperia o teto de gastos? Então, essa é uma grande questão. A segunda questão voltada à eleição, como é que o novo presidente, seja ele A ou B, aqui a gente não tem, eu costumo brincar que o nosso bolso não tem partido,
a gente precisa aproveitar os movimentos que o mercado proporciona, mas como é que é como o novo candidato vai se comportar com relação ao teto de gastos, né? Então, tudo isso gera um estresse extremamente grande no mercado, fazendo com que a gente tenha uma bolsa a todo momento caindo, né? Chegando na mínima, e anteontem chegou na mínima. Foi de quanto, André? Você lembra? 109 mil pontos, alguma coisa assim, né? Sim. 109, né? E, ao mesmo tempo, uma abertura da curva de juros muito grande, ou seja, a colocação desse prêmio de risco nas curvas de juros. Se a gente olhar esse gráfico do lado esquerdo, a gente vê que o Brasil, desde 2016, 15, 16 aqui, no final do governo da Dilma, né, vem assumindo, né, condições perigosíssimas com relação à sua dívida, né? Ou seja, a gente tem uma dívida, chegamos aí em 2020 com uma dívida próxima a 90% do nosso PIB, né? O que acaba nos engessando muito no poder de atuação, né? Aqui, logo no início da Covid, a gente teve esse gap positivo, porque a taxa de juros caiu muito, né? Então, a taxa de juros caiu lá de 6, 7 para 2, né? Então, isso barateou, de certa forma, a nossa dívida, o que deu um viés positivo para esse endividamento. Mas a trajetória é numa parábola crescente, né? Por quê? Porque existe toda essa questão de má administração do recurso público, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa sempre ver, e é claro que, à medida que a taxa de juros vai subindo, como a gente está vendo, inclusive, daqui a pouquinho sai a decisão, se é que já não saiu já do Copom, sobre a taxa de juros, com um possível aumento de 1,25% aí, né? Então, esse aumento de juros para o controle da inflação, perdão, para o controle da inflação, faz com que essa curva aumente de maneira gradual, o que também é perigoso. Ou seja, enquanto a gente tiver esse ambiente estressado e tiver esse ambiente bélico, a gente vai sim ter um estresse na ponta mais sensível, que é o quê? Uma inflação maior, uma taxa de juros maior para controle disso, e aí a coisa acaba desandando muito bem aí, né? Como eu disse, crise... Luiz, Oi. só para frisar aqui, acabei de dar uma olhada aqui, subiu para 6,25 a Selic, tá? E já está contratado mais um ponto percentual aí para outubro, indo para 7,25. Indo para 7,25. Então, já estava precificado isso, né? E é natural, é um movimento natural, vista que a inflação acabou correndo muito, justamente por conta de estímulos, a questão hídrica também não ajudou muito, então a subida da taxa de juros é para esse controle, né? Bom, a gente vê, né, aqui até inclusive, como a gente estava conversando, né? Aí, ó, uma alta de 1,25, e à medida que vai se passando as reuniões, essa taxa vem caindo, né? Ou seja, a perspectiva é que essa inflação ela arrefeça com o tempo e a gente não precisa mais subir tanto a taxa de juros, pelo contrário, caindo. Ou seja, a gente tem uma taxa de juros mais tranquila, né? Se pensar que 2016, 2015 nós estávamos com 14,25. Então isso não é bom, isso é ruim, do ponto de vista de alavancagem, de financeiro, enfim. Então o cenário ele está turbulento, mas o longo prazo nos mostra um cenário positivo, né? Mas é claro que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá bom? Bom, falando aqui rapidamente de bolsa, né? Com todo esse estresse, é natural que a gente tenha uma queda no preço dos ativos, né? Bom, isso é ruim? Não necessariamente. Porque pensa, pessoal, muitos de vocês têm escritórios, empresas, por mais que estejam tendo todo esse burburinho, a empresa não está funcionando, né? Tudo não está funcionando da mesma maneira. A bolsa é a mesma coisa,
né? Quando a gente fala de bolsa, que é, lembrando, apenas uma das modalidades, das infinitas modalidades de investimentos que nós trabalhamos aqui, é a mesma coisa. Quando eu invisto na bolsa, nada mais estou fazendo do que investir no meu dinheiro numa empresa. Ora, imagine vocês, óbvio que não é uma recomendação de compra, porque eu nem posso fazer isso, a legislação não me permite. Por isso, não, repito, não é uma recomendação de compra. Mas apenas a título de informação, se eu pegar Banco do Brasil, né, vender tudo, né, vender tudo que eu tenho dentro do Banco do Brasil lá, e distribuir o dinheiro aos acionistas, eu teria algo próximo de R$50, tá? Ou seja, vendi tudo, receberia R$50. A ação hoje já está sendo cotada entre 28 e 30. Faz sentido? Não me parece fazer muito, né? Então, o mercado cria essas distorções, né? É importante a gente estar atento para poder capturar esse movimento. Então, se a gente olha aqui no histórico de prêmio de risco, a gente tem um aumento relevante disso. Ou seja, a gente tem pessoas querendo receber mais por isso, né? Por conta do cenário. O que, de certa forma, é positivo, tá bom? Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque a mídia, enfim, tudo está indo, entrando no frenesi e não é isso, bem isso que está acontecendo. Um outro dado muito importante, né, que eu trago para vocês é o seguinte: em 2015, ainda no final do governo ali da Dilma, as empresas tinham $1, né, R$1 de PL, né, para cada R$1 de patrimônio que ela tinha R$1 de dívida, né? Ou seja, era 1 para 1. Imagine só o impacto disso dentro de uma empresa. Afinal de contas, você tinha uma taxa de juros muito alta, o seu fluxo de caixa ali acabaria sendo consumido por essa taxa, porque você tem 1 para 1, você teria que pagar uma dívida financeira imensa. Hoje, a gente tem para R$1 de PL aproximadamente 0,6 de endividamento, o que é muito bom. As empresas se desalavancaram, né? Isso permite o quê? Uma sobra de caixa que vai ser feita expansão e um giro maior da economia. Mais do que isso, a perspectiva para daqui 2 anos é de que para cada R$1 de PL tenhamos 0,3, ok? De endividamento. Ou seja, a gente tem um poder de, vamos dizer assim, de giro da máquina econômica muito forte na nossa mão, mas que, infelizmente, a gente está deixando passar por conta desses ruídos internos, tá bom? Então, cuidado com isso, pessoal. Uma outra questão, né, para não falar só apenas de bolsa, né, que acabaram surgindo nesse momento, de oportunidade, repito, é a questão da renda fixa, né? Mas não aquela renda fixa que vocês têm lá no Banco do Brasil, não, tá? É aquela renda fixa boa, tá? Por quê? Porque com o aumento da taxa de juros, o que acontece? A gente tem um prêmio de risco maior, como eu falei, e as taxas, as emissões estão muito melhores, né? Então, nós temos aí hoje, por exemplo, CDBs pagando 1% ao mês, livre de risco, vamos dizer assim, é um CDB. Ele vai pagar fixo para você ali 1% ao mês. Então, imagine, quando que a gente viu isso? A gente viu isso em 2015, né? Então, outro dado aí que a gente tinha, aí hoje eu não consegui ver, mas até ontem a gente tinha títulos pagando IPCA mais 6. Ou seja, o capital alocado nisso ele é corrigido pela inflação, lembra o ganho real que eu havia comentado? E ainda você ganha mais 6%. Então, imagine um cenário apenas aqui de lúdico, né? Eu estou com R$1 milhão nisso. 6%, eu tenho R$60 mil corrigido, já extra, para poder torrar. Por quê? Porque outra parte está sendo corrigida pelo IPCA. Ou seja, eu tenho R$5 mil por mês que eu posso gastar sem perder meu poder de compra. Isso só se deu por quê? Por conta do estresse político. À medida que isso arrefece, à medida que as coisas vão ficando mais claras, a gente tem vamos dizer assim, vai baixar a poeira
e essas emissões a gente não vai encontrar mais. Então, é muito importante ter um acompanhamento, ter um assessor junto. Para quê? Para que nesses momentos de oportunidade a gente possa capturar essas, de novo, essas oportunidades que o mercado acaba nos proporcionando aí, tá bom? Gente, basicamente é isso. Falamos aí da economia global, falamos aí da economia aqui, né, do ponto de vista Brasil. Falei aí durante 20 minutinhos, aí como eu havia prometido, para não ficar um negócio chato, maçante. E aí eu acho que a gente pode abrir para perguntas e, enfim, qualquer questionamento que vocês venham a ter aí, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo só mostrar aqui. Está aparecendo na tela aí? Tá? O gráfico? Está aparecendo? Tá. Bom, pessoal, só reforçando o que o Luiz falou, fizemos uma palestra em que eu mostrei esse gráfico. Se a gente observar aqui na seta do mouse, né, a gente está num nível de PL, que é justamente esse que o Luiz falou, né? Por que o Banco do Brasil está tão barato, né? Que tanto que o valor que está a ação hoje, né? Se você pegar, o que é o PL? É o preço sobre o lucro, né? Quanto está custando a minha ação, né? Dividido pelo lucro que a empresa está dando, né? Ou seja, voltando lá em Banco do Brasil, o Banco do Brasil está lucrando tanto assim, ele está esperando o maior lucro para o próximo semestre, né? Por que os preços estão caindo? Não tem sentido nenhum, né? Então, aí a gente percebe que há realmente uma distorção nos preços das ações hoje, né? Então, só vai justificar o preço que está hoje se, porventura, as empresas lucrarem menos, né? O que não parece que vai acontecer. E se a gente olhar esse gráfico, a gente começa a observar que a gente está com um PL, né? Um preço dividido pelo lucro que as empresas estão dando, semelhante à crise de 2008, que foi o subprime, né? E a queda ela foi muito abrupta, muito rápida, né? Então, se a bolsa como um todo, né, se a gente pegasse todas as ações da bolsa e aplicasse esse múltiplo, né, o preço dividido pelo lucro, a gente estaria em 6,5, que significaria o quê? Se a bolsa fosse uma ação, né, se eu ficasse 5 anos e meio com ela, os dividendos que essa ação vai ter, ou seja, o lucro que ela teria, né, se pagaria, tá? Basicamente é isso que esse múltiplo fala. É isso daí, Luiz. Beleza. Vamos lá, pessoal. Que dúvida, que a gente pode conversar aí? Eu queria fazer uma colocação. Esse gráfico é bastante impactante até, porque nos remete lá àquela pequena depressão, ou grande até, de 2008, né? Em que o mundo todo passou por recessão. E nós estamos hoje na Bolsa em níveis equiparáveis àquela época, né? Então, realmente, de repente, para quem se dispõe a aplicar, de repente é um momento aí. Eu queria que vocês também pudessem falar um pouco, algumas notícias de mercado, até com relação à própria XP e Banco Itaú, para que as pessoas entendam um pouco essa relação, se vocês puderem colocar, né, para que todo mundo entenda aí qual é o relacionamento e qual é o futuro da relação aí com o Grupo Itaú, Itaúsa e o Banco Itaú. Vamos lá. Em 2018, 17, alguma coisa assim, a XP ela já tinha alcançado uma grande fatia de mercado, mas ela havia estacionado ali. Por quê? Nós, seres humanos, a gente precisa de algo além, né, da boa rentabilidade, do bom produto. A gente precisa dar confiança para tudo, né, na verdade. E a gente precisava dessa âncora para nos ajudar, né? E aí o que aconteceu? A gente ia fazer o IPO, né, ou seja, a emissão de ações no mercado, captar esse dinheiro para tentar um crescimento. E aí o Itaú veio, né, com a proposta do seguinte: olha, quanto vocês precisam?
X, lá, eu não me lembro, acho que era 4 bi e meio, né, de reais. Ela falou, eu te dou esse dinheiro, eu invisto em você, e para isso você me dá 49% das ações. Para a XP foi excelente, por quê? Porque ela passou a ter aquela figura de confiança que ela queria, afinal de contas é o maior conglomerado financeiro do país, o Banco Itaú, como investidor, né, o que facilitou muito, e ao mesmo tempo ela tinha o capital para fazer o crescimento. Deu no que deu. Hoje a gente está com mais de 800 bilhões de reais sob custódia, e aí metas maiores ainda. O que aconteceu foi o seguinte, nesse período, o Itaú entendeu, né, foi esse ano ainda, que o investimento que ele havia feito na XP já tinha alcançado o objetivo que ele queria, né? Então ele vendeu a participação dele, né? Ele se desfez da participação dele ali por, eu também não me lembro do valor exato, uma transação que foi algo próximo de 10 vezes o que ele havia aportado. E aí ele saiu simplesmente porque esse sempre foi o objetivo do Itaú, como investidor. O Itaú nunca teve processo decisório dentro da XP, né? Isso é muito importante. E aí, agora, quem tem ações do Itaú vai receber, agora até o final do mês, né? Acho que até dia 3 ou 10, algo assim, ações da XP, né? Vai receber ações da XP, porque foi parte do combinado da cisão ali, né? Então, essa é a nossa relação com o Banco Itaú, com o conglomerado do Itaú ali, tá? Que, de novo, entrou como investidor e nunca teve essa questão de processo decisório em cima mesmo, né? Porque a gente luta contra isso, né? Então, eu vou dar um exemplo aí, né? A gente está cansado de ver mau atendimento, que, como eu disse, é o nosso foco, né? A gente está cansado de ver isso. Aí, o que acontece? A gente vai no banco, eu brinco lá, né? Aqui muitos de vocês conhecem, que eu tenho certeza que vocês são clientes dele, do Helder, lá do Banco do Brasil, que é meu amigo. Sim. Ele adora isso quando eu falo isso. Porque é o seguinte, pô, a gente vai lá, tá com aquela correria dele louca lá, tal, não sei o quê. A gente vai xingar ele? Não dá jeito. Por quê? Porque é o trabalho dele, né? É aquela correria, a gente demanda dele pra caramba, tudo, ele tem que cuidar de crédito, tem que cuidar de conta, de tarifa, não é isso que a gente foca aqui, a gente foca em atendimento, né? Então, vocês querem ver um negócio que a gente pega, é a questão da Previdência. Previdência é um dos produtos mais maravilhosos que existe no Brasil, e antiguíssimo, e é o mais mal trabalhado. É o mais mal trabalhado. Por quê? Porque é o seguinte, os bancos, né, e eu digo de maneira geral, sem direcionar isso a ninguém, sempre trabalharam isso com meta, né? Meta. E aí, quando você aloca o cliente nisso, que é um produto de longo prazo, né? Que é um produto que ajuda na sua sucessão, que é um produto que te faz pagar menos imposto, tudo isso. Mas aí, quando você está com dinheiro para investir, ele fala, põe na Previdência. Por quê? Porque é o melhor para você? Ele não quer saber disso, a pessoa não quer saber disso. De novo, por tudo isso que eu falei. Não é má índole, é questão de tempo, é questão de ramo de negócio. E aí, o que vai acontecer? Na hora que você for sacar, você vai tomar 27,5% de imposto na cabeça. Aí você vai falar, pô, aquele gerente lá é um saco, não sei o quê. Não é. É que foi feito um mau trabalho. Então, a gente utiliza o quê? A gente só cuida de investimento aqui, né? E a gente faz esse acompanhamento de perto aí, que é justamente para isso. Em vez de você pagar 27,5% sobre o total, você vai pagar 10% sobre o seu rendimento. Esse é o nosso trabalho. Então, basicamente é isso. Eu vi que bastante gente deu risada. O pessoal é tudo cliente do Helder lá, né? O Banco do Brasil aqui é forte. Mas então, complementando aí a questão do Itaú, eu queria colocar que, ainda que o Banco Itaú esteja fazendo essa cisão, a XP continua próxima do Grupo Itaúsa, quer dizer, continua tendo Itaúsa por perto. E, por um outro lado, até fazer um depoimento meu mesmo, já há algum tempo, eu sou usuário da XP, é muito simples usar a XP, é tudo
pela internet praticamente. O contato com o assessor que faz o trabalho é muito simples. Realmente, eu estou contente aí desse trabalho aí com vocês. Tem dado resultado. E não é um bicho de 7 cabeças, não. Dá para... Até eu, com mais de 60, aí, consigo entrar lá no site e fazer as operações e tudo mais. Vale a pena. Que bom. Até... vocês colocaram também no começo... Pode falar. Só complementando rapidamente, só para não perder o Sim. da meada aí, sobre a Previdência. Se alguém tiver Previdência, pessoal, existe o processo de portabilidade, tá? Você não precisa sacar, tá? A gente consegue ajustar isso, consertar isso, em alguns casos. Então, se tem, manda para a gente consegue, só pelo extrato ali, a gente consegue ver que situação que está. E aí a gente faz esse acompanhamento junto com vocês, tá bom? Então, só complementando, que eu sei que bastante gente tem, e muitas vezes a gente não sabe que é um produto tão importante, muitas vezes está errado, mas que dá para corrigir, tá bom? Legal. Isso é um dado importante aí, né? Muita gente, principalmente quem já tem certo tempo rodado aí, já tem a Previdência, né, no valor, de repente vale a pena dar uma redirecionada. Vocês colocaram no início que no grupo aí, Manhattan, tem também a possibilidade de fazer trabalhos com seguros. E aí, falando de engenharia, né, com os nossos colegas que estão aí participando, a gente lembra dos seguros de risco de engenharia, de construção civil, responsabilidade civil para obra. Esse tipo de seguro também, ou está mais voltado para patrimônio? Tudo, tá? Tudo. Inclusive, olha só, né? Por isso que eu falo, hoje está sendo muito interessante, porque a minha namorada, inclusive, ela é engenheira aí, ela trabalhou com o André Bartolomeu ali durante alguns anos. Poxa! E ela foi sócia lá do escritório dele. E aí, ela tem, né? Nós fizemos para ela justamente por quê? Porque é importantíssimo isso, né? Sim, A é nossa, uma proteção. a nossa parte do seguro, quando a gente fala de seguro aqui, o que a gente traz? Primeiro, né, a parte é muito simples, né? Eu costumo falar, todo mundo aqui tem carro. Vocês têm seguro do carro? Grande maioria tem. Casa, tem seguro da casa? Tem. E o seguro, o seu seguro, que é o seu bem mais importante, que é a sua vida. E o seguro da sua carteira de investimentos, né? Por quê? Porque a gente precisa, primeiro, construir uma carteira de investimentos que vai rentabilizar o seu patrimônio, mas a gente precisa proteger ela. Por quê? Porque numa eventualidade, seja um evento profissional ou um evento até mesmo pessoal, de algum acidente, alguma coisa assim, qual é o primeiro lugar que você vai acessar? A tua reserva. E aí o que vai acontecer? Você vai jogar por água abaixo todo o seu planejamento de aposentadoria, o que é um grande risco, né? Então, a gente trabalha, isso é junto, pessoal, isso é paralelo, assim, quase que colado. Por quê? Porque precisa ter esse acompanhamento. Então, vai ter esse seguro para a empresa, cruzado, que a gente fala, o próprio seguro, né? Eu não gosto dessa palavra seguro, porque a gente, de novo, remete ao banco. Essa gestão de risco da parte profissional, então, tem aí responsabilidade civil, a gente consegue estruturar de novo, assim como a carteira de investimento, algo que seja voltado exclusivamente para a necessidade de vocês. Tá? Então, tem também essa parte que a gente consegue atender muito bem aí, tá? E essa questão do seguro também tem... às vezes cria-se muito mito em cima de que ele é muito caro, de que ele é uma despesa desnecessária, mas ultimamente a gente tem feito algumas contratações para obras de maior porte e consegue ver que o custo não é alto, perto do valor investido na obra, e a garantia que você tem no caso de algum incidente ou acidente é muito grande. Então, vale a pena, né? E alguns clientes já têm essa consciência e têm exigido de construtoras e de empreiteiro, dos próprios engenheiros, a realização desse tipo de seguro.
eu tenho sentido aí, pelo menos no meu envolvimento, uma grande utilização. E eu acho que tem que desmistificar realmente. É um padrão fora, né? A gente sabe que o americano não assina um contrato se não tiver um seguro junto. Ele está sempre protegido, né? Todos os contratos são lastreados no seguro. Exatamente. Né? E, de novo, o preço, claro, precisa fazer sentido. Não adianta ter um carro de 100 mil reais com seguro de 50 por ano. Não me parece razoável. Mas também a gente precisa entender a necessidade, porque depois que acontece, vocês sabem muito bem disso, a dor de cabeça além de longa, é custosa, né? Sim. Então, é importante, sim, tá acompanhando isso. De novo, a gente está aqui, a gente consegue, um profissional isso, de novo, aqui a gente é responsável pela parte de investimentos. Existe a parte do seguro, eu chamo um profissional, que é um especialista nisso, que ele vai conversar, vai analisar exatamente qual que é a ideia, o que dá para fazer ali de melhor e encaixa isso para vocês. Então, isso a gente consegue também atender muito bem, de novo. Como o Nelson falou, o americano faz muito isso, para tudo. Ele não faz nada sem um seguro por perto. Então, é muito importante ter isso junto. Obviamente, a minha conta aí é uma conta, e pessoas que eu conheço são contas pessoa física. Uhum. E pessoa jurídica, como é que funciona? No caso de vocês, é o mesmo esquema? Essa é uma grande mudança que nós tivemos aqui, Nelson, porque é o seguinte, a gente trabalha com basicamente três vertentes, aí, quatro, né, para a pessoa jurídica. Primeira, gestão de caixa. Muitas empresas possuem um caixa ali, né, porque precisa do seu giro e tudo mais, e esse dinheiro fica na conta parado, ou na poupança, ou qualquer coisa assim. A gente consegue rentabilizar isso com segurança e com liquidez, que são as características fundamentais do caixa. Não adianta eu querer uma rentabilidade com o meu caixa, porque quando eu vou buscar isso, eu pego uma oscilação e comprometo o meu fluxo. E, obviamente, não adianta eu querer uma rentabilidade também a mais, porque eu posso comprometer minha liquidez, e é caixa. Então, cuidado com isso, pessoal. Caixa é liquidez e segurança. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gestão propriamente dita do financeiro, do patrimônio financeiro. Por quê? Muitas empresas não distribuem lucro, né? Muitas empresas não fazem essa distribuição, e aí o que acaba acontecendo? Fica aquele dinheiro lá e aplica em qualquer coisa. Então, a gente faz a mesma aplicação, o mesmo processo de aplicação, desculpe, como na pessoa jurídica, tá? Na pessoa física. Então, é a mesma coisa, a gente aloca CDB, fundo, alocação internacional, enfim, a gente consegue fazer tudo isso. Existe a questão do crédito, aliás, antes do crédito, a questão do hedge cambial, então muitas empresas fazem uso de remessa internacional, importam, exportam, e a gente consegue protegê-las da oscilação do câmbio. Também isso é muito importante. E a quarta e nova é a questão do crédito. Então, hoje eu consigo, para se ter uma ideia, tomar um crédito. Imagine que o Nelson tem a carteira dele pessoal e possui uma pessoa jurídica, né? E nessa pessoa jurídica ele gostaria de tomar um crédito. Eu consigo utilizar a carteira do Nelson, pessoa física, como avalista para a pessoa jurídica, né? Isso é muito, muito legal. Esse é o primeiro ponto de interesse. O segundo, custo. Eu tenho operações hoje aqui a custo de CDI. CDI, vimos agora, 6,25, bate até BNDES, se você for ver bem, tá? Mas não é só isso ainda, né? A gente montou uma estrutura que permite o seguinte, vocês pegam um capital, por exemplo, 100 mil reais, alocam num produto específico aqui. Esse produto, ele vai investir em Bolsa Americana, alocações internacionais, sempre com capital protegido, tá? Então, você colocou 100, certamente voltará 100 para você. E aí você recebe 70 mil reais no mínimo de volta em financeiro, tá? E você utiliza isso da maneira que você quer durante o vencimento do produto, que normalmente é de 5 anos e 10 meses. Ou seja,
eu só vou pagar esse recurso que eu tomei daqui 5 anos e 10 meses, eu não tenho parcela, a custo de CDI. E, no mesmo momento, o dinheiro ficou lá, rendendo, né? Bolsa Americana, que tem uma média aí de 20% de rentabilidade no ano, histórico, evidente, é bolsa, ou outros produtos que rendem mais. Ou seja, se você deixou o dinheiro alocado, tomou um crédito, aquele dinheiro fica rendendo, você só vai pagar daqui 5 anos a custo de CDI, muito provavelmente o rendimento que você teve no capital aqui, você paga os juros e mais um pouco lá da tua dívida. Então, veja a sofisticação que a gente consegue trazer da parte de crédito, tá? Barato, não tem parcela, e você só acerta lá no final, tá bom? É óbvio que vai ter que ter a contrapartida do recurso alocado. Mas é isso, tá? Então, PJ são essas 4 frentes que nós atuamos: alocação, gestão de caixa, rede cambial e a questão do crédito agora também. Existem outras modalidades, tá? Eu só citei uma aqui, que é uma que a gente criou uma disruptura muito grande no mercado de crédito. Muito bom. E aí, pessoal, abro o espaço aí para todos tirarem suas dúvidas e fazerem seus questionamentos. Ô, Nelson, vamos aproveitar um momento para as pessoas abrirem a câmera, só para a gente tirar um print aqui para documentar? Sim. Agora a gente consegue ir enxergando os companheiros aí. Obrigado. Já fiz, viu, Nelson? Obrigado. Já fez? Ok. Bom, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, ou dúvida, ou colocação a fazer, eu queria agradecer novamente a presença de todos e ao pessoal aí da Manhattan, Luiz e André. Não sabia que você é itatibense aqui de coração. Como eu não sou nascido aqui, mas adotei Itatiba, né? E gosto muito daqui. Pois é, meu avô foi, nós fomos aí por conta do meu avô, foi ele um dos fundadores, o fundador, na verdade, do Clube de Campo, né? Então, faz muito tempo. Antigo. A gente ficou por aí, nos adotou muito bem. Então, é muito gratificante. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal das outras associações que está participando com a gente aí. Tem uma pergunta aí, Sim. Nelson? Eu tenho, Jordani. O Jordani. Opa, vamos lá, Jordani. Viu, eu só queria fazer uma pergunta, vocês aí da Manhattan, né? Anotei várias coisas aqui, na verdade, tem temas muito interessantes, mas uma pergunta específica o que eu percebo, né, que o Brasil vem num momento de expansão já há alguns bons anos no seu agronegócio, no mundo carente, né, de alimentos, de água. Portanto, esse agronegócio está em expansão e ela tende a continuar forte, né, grande, no cenário que se coloca aí no mundo. Isso a médio e longo prazo, mesmo que hajam problemas, por exemplo, a crise da China lá, né, que está se falando, mas a médio e longo prazo o Brasil tem, né, esse destino há muito tempo. E como que as pessoas, né, investidores, podem, se vocês já na Manhattan já pensaram nisso, como as pessoas podem capturar parte do valor, né, toda a expansão desse agronegócio, ou através de mercado financeiro, tá certo, né? Títulos e coisas para poder que reflitam, né, o que acontece nesse mercado e que possam ser aí, né, objeto de formar, né, uma carteira a médio e longo prazo, tá certo? Para se favorecer desse
segmento específico que só vem se fortalecendo ano a ano, né? Sim. Essa é a pergunta. Jordane, muito bem colocado. O Brasil é agro, né? A gente sabe muito bem disso. A gente é o maior. O Brasil é água. É água. É água. É água. A gente tem aí hoje um dos maiores, se não o maior produtor de alimentos do mundo. A gente tem uma riqueza sem igual, né? E é óbvio que a gente tem como capturar parte desse movimento. Existem operações onde nós utilizamos, por exemplo, café, soja, milho, boi gordo. A gente consegue montar operações para capturar esse tipo de movimento com esse viés, seja de alta ou de baixa. Então, a gente consegue fazer uma exposição a esse segmento, sem sombra de dúvidas, e é um segmento muito, mas muito potencial, tá bom? Água, particularmente, eu não me lembro se existe aqui no Brasil acesso a esse tipo de situação. Lá fora eu sei que tem. Aqui eu não sei se a gente tem. Você sabe, André? Não, viu? Eu não perguntei do produto água. Eu falei que o Brasil é água, então com isso, Sim. né, ele é grande exportador de água através de alimento. Sim. Assim, sim. O resto do mundo, a China, por Eu sei. exemplo, tem muita água também, Eu mas sei lá como para eles a água é ganhar. mais cara. Eu sei como ganhar dinheiro com água. É isso aí. Só Através comprar dos alimentos. ações Através dos dessa. alimentos. Não, ações também de saneamento, você vai ganhar dinheiro com Sabesp. água. Não, eu sei, mas não é nesse sentido, não. Eu falo mesmo, é o agronegócio brasileiro, né? Sim, Eu sim. dei aulas Sim. muitos anos sobre economia brasileira e até um pouco de geopolítica, e falava, gente, não tem essa, o Brasil é o destino dele, é vender a água. Aí o pessoal, como assim vender água, professor? Eu falei, não é. 90%, 70%, 80%, 90% de um alimento é a água. E nós Sim. somos os poucos países que têm muita água, Tem bastante. chuva, subterrânea, parari, parará, né, para poder estar fazendo grandes florestas com muita chuva, com muita água, para poder estar fazendo isso aí tudo virar, né? Não é à toa que o Brasil vai estar crescendo, vai crescer e é o grande celeiro do mundo. Isso é Sim. só ele continuar investindo nisso. E é Exato. isso que eu falo. E aí as pessoas, né, como capturar isso, tá certo? Né? Parte do valor desse negócio aí, que na verdade é o que eu falo, né? O segredo é a água que está virando o alimento, né? Sim, sim. Sim. Você tem vários dispositivos aí para capturar o que a gente chama de prêmio no mercado financeiro, que nada mais é do que dinheiro, né? Quem que vende água? Por exemplo, Sabesp vende água, então vou para a Sabesp, Sanepar, né, que é Paraná. Que mais? Falando um pouco de agro agora, eu quero ganhar dinheiro com o agronegócio. Você tem fundos imobiliários que investem em silo, né? Estruturas de armazenagem de grãos, que é eu esqueci agora, que é alguma coisa, Quasa, né? É. Você lembra disso? Quasa, né? Tem um fundo da Quasa que tem esse tipo de ativo, porque para a gente no mercado financeiro, o que é gera valor? É ter um ativo, né? Qual ativo que é atrelado ao agronegócio? Tem fundos imobiliários agora, que investem no agro, né? Tem sido de armazenamento de grãos, por exemplo, é um exemplo disso. E eu posso também, como o Luiz falou, investir diretamente em uma determinada commodity. Eu posso comprar, por exemplo, contratos futuros de milho, né? Se o milho se valorizar, eu vou ganhar dinheiro com milho, mesmo sem ter plantado, né? Então, a gente tem vários dispositivos aí para também ganhar dinheiro junto com o agronegócio. Se for uma coisa mais estrutural, eu entendo que você investir em um fundo imobiliário do agronegócio é uma das opções. Tá, viu? A Manhattan não trabalha com esses títulos aí, você falou, né? Esses aí de mercados, né? Do Mercado agronegócio. futuro? Soja, Sim, sim. Sim, sim. o pessoal trabalha, mas não, é uma coisa ainda que está sendo desenvolvida? Como é que funciona? Não, trabalha muito bem. Inclusive, hoje, o agro, né, operações de agronegócio envolvendo commodities, são as maiores, né? A gente faz mais boletas da XP, o maior volume vem disso hoje. Então, já é algo bastante consolidado, tá? A gente é um dos poucos escritórios da XP, na verdade, que tem pessoas que entendem de agro, né? Bastante. Fora a XP, que tem a equipe dela, né? O escritório que é ligado à XP, eu acredito que a gente seja um dos poucos.
Ok, é bom saber, né? Qualquer coisa aí a gente depois até mantém contato para ter mais esclarecimentos aí, né? Esse tipo de produto específico, né? Com Porque certeza. eu acredito que vocês falaram aí exatamente dos riscos e até muito ruído que existe nesse momento, né? E que eu tenho a minha própria percepção, né? De que é porque existe justamente uma parte política muito complicada aí e que não mostra, não tem interesse nenhum em mostrar o Brasil real. Então fica criando todo um ruído que faz com que os preços descolem, né? Por isso você colocou como exemplo a ação do Banco do Brasil. Por que as pessoas não estão dispostas a, né, a ter todo o valor que essa ação já deveria ter, tá certo? Pelo seu desempenho, não reflete na relação preço-lucro dessa ação específica. Como você bem explicou, e assim acontece em outras empresas brasileiras, tá certo? E Exatamente. aí fica, né? Por quê? Porque existe muito ruído, e ruído até artificial sendo colocado sobre as pessoas. E aí, né, as pessoas ficam todas aí, né, elas aumentam a percepção de risco que existe embutido na decisão, né, e ficam mais conservadoras para poder tomar a decisão, né, de entrar em ativos de risco mais elevado, bolsa de valores, tá certo, né? Justamente porque tem toda uma parte que dificulta a real percepção, né? Que você tem uma mídia trabalhando no sentido, né, ao contrário do que de fato está acontecendo na economia brasileira ou tem potencial de acontecer, tá certo? O pessoal exacerba, né, por causa da parte política que está aí sendo colocada. Agora tem a parte, né, essa parte da agroindústria que eu acho que é aquela que tende, né, a ficar mais fora desses riscos, né, porque essa daí não tem como tirar, tá certo? Né? É a grande potencial do Brasil, tá certo? Né? Independente de outros setores aí que venham a se favorecer ou não dentro da crise ou das crises artificiais aí criadas sobre a economia brasileira. Exatamente. Concordo plenamente com o que você está dizendo. São momentos, né? Como eu disse, basta a gente aproveitar aí. Ok. Obrigado, gente. Gostei muito aí do papo aí da palestra, viu? Muito bem. A ideia foi realmente trazer um assunto diferente do nosso dia a dia, da engenharia ou da agronomia, né, que faz parte aí do nosso dia a dia, mas que envolve a todos, né, como cidadãos, e assunto importante para que a gente conheça e se oriente. Eu acho que faz parte também aí do fundamento da associação de divulgar informações fora da profissão também, mas que indiretamente ou diretamente até influenciam no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida. Então, eu queria agradecer realmente, mais uma vez, aí a vocês da Manhattan pela apresentação e aos nossos amigos aí que participaram. E estamos à disposição aqui em Itatiba para todos. Temos previsão de fazer novos eventos. Um próximo aí é sobre método construtivo com construção seca, pré-moldada. E temos também uma apresentação sobre INSS de obra de construção civil, que é um assunto bastante importante, né? Para que a gente conheça um pouco mais a mecânica. Nós tivemos recentemente aí mudanças da Receita Federal do Brasil. Nós vamos dar uma atualizada no pessoal aí com relação a registro da obra no CNO e como obter CND do INSS. São assuntos que são pertinentes aí para as nossas profissões. Muito obrigado a todos. Tem o sorteio Sim. aí, Nelson, do André. Então, vamos lá. Solta aí, Só para fechar, quem ganhou Vamos fazer. o sorteio. Vamos ver quem é que vai ganhar o curso aí. Vai ficar Enquanto a gente estava especialista. conversando, eu sorteei, que saiu a Cláudia Zago. Cláudia Zago. Isso. É uma associada nossa aqui de Itatiba. Engenheira agrônoma. Legal. Ela Aí, ó, mexe com agronomia. falando de agro, né? Aliás, está no momento do agro, né? É, Legal. legal. Depois Bacana. contato aí. Parabéns aí pelo prêmio, Depois eu Cláudia. pego o telefone dela com você, Nelson, para o Isso. pessoal da área de cursos aqui vai entrar em contato com ela. Tá ok. Tá bom? Tá ok. Muito obrigado.
Pessoal, obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Foi um prazer, viu? Boa Boa noite. noite. Obrigada. Grande abraço. Obrigado a todos, viu? Tudo de bom.